Olá, irmãos amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre agradecidos a Deus pelas infinitas misericórdias do Senhor sobre minha vida, sobre cada um de vocês. Agradeço a Deus por você que está aí nos assistindo. Espero que as mensagens e estudos possam abençoar também sua vida. Todos esses materiais podem ser convertidos, transferidos, encaminhados para qualquer grupo de WhatsApp, qualquer Instagram, qualquer outro meio das redes sociais aí, não tem problema nenhum. Espero alcançar o maior número de almas possível. Estamos numa série sobre Jesus, paramos um pouquinho para mencionar esse personagem, João o Batista. E hoje eu quero mencionar mais uma característica de João Batista. Ele foi o primeiro mártir cristão. Ele foi o primeiro a morrer na dispensação da graça. Vamos ver? Mateus capítulo 14, verso 12 e o verso 13, diz assim, ó. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Irmãos, o Batista teve um nascimento diferente. O Batista teve uma infância diferente. O Batista tinha vestes diferentes. O Batista tinha prática diferente. Tinha uma mensagem diferente. Ele era diferente. Era o homem que Deus usou para preparar o caminho do Senhor. Também teve uma morte diferente. Não que outros servos de Deus não tenham sido martirizados em todo o decorrer do Velho Testamento. Mas estamos falando agora do Novo Testamento. Por que estou falando isso? Há uma linha de pensamento que Estevão foi o primeiro mártir cristão. Você vai encontrar muitos livros mencionando Estevão como o primeiro mártir cristão. Não foi. Primeiro mártir cristão foi João o Batista. Quer que eu prove para vocês? O Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ver no capítulo 1, no verso 1. Olha como começa o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 1. Diz assim, e os próximos versos na sequência. Marcos 1 diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui começa princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, tratamos aí nas mensagens sobre Jesus, sobre o princípio, que é o significado dessa palavra no grego, no hebraico. Então aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Verso 2. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso de número 4. E apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E apareceu João no deserto pregando a mensagem de arrependimento. A mensagem do reino, irmãos, é na época da graça. Quem trouxe a mensagem no reino? Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. João foi o primeiro a trazer a mensagem do reino. Ele foi o primeiro a pregar a mensagem sobre arrependimento. Ele veio preparar o caminho para Jesus começar sua igreja e os discípulos darem sequência. Mas ele foi o primeiro. O Batista é da época da graça. Ele não fez parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em outra meditação, porque ele não foi batizado. Então está aí escrito na Bíblia o motivo, porque ele não fez parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não era a função dele fazer parte da igreja do Senhor. A função dele era preparar o caminho. Então, irmãos, este homem teve quase tudo diferente. Teve uma morte também diferente. Ele foi decapitado. Cortaram a cabeça do Batista. Tiraram, deslocaram do seu corpo esse membro superior chamado cabeça. Foi decapitado. Tornou-se, irmãos, o primeiro a morrer na época da graça. O primeiro de muitos outros. Quantos batistas foram decapitados? Quantos? Olhe, se as primeiras igrejas surgiram
Em 1550, 1600, as primeiras igrejas, se diz igrejas, olha só, Jesus começou sua igreja no ano 0, no ano 30 lá, quando ele começou sua igreja com os discípulos batizados pelo Batista. Ele começou sua igreja. A igreja de Jesus existe desde a época de Cristo até hoje. Como as demais igrejas que estão aí surgiram depois de 1500, tem alguma coisa errada aí. Precisa olhar aí, tem alguma coisa errada na história. Quem foram os crentes que morreram de Cristo até o ano de 1500? Se só tinham os batistas. Quantos batistas perderam a cabeça? Quantos? Agora, quem foi o primeiro? João, o Batista. Esse foi o primeiro mártir cristão. Depois veio Estevão, depois vieram outros mártires cristãos. Mas o primeiro foi o Batista. Mais uma honra a este homem, do qual Jesus honrou a sua vida e a sua vinda, a sua obediência, a sua perseverança, a sua posição doutrinária que não abriu mão até o fim. Então, irmãos, o primeiro mártir cristão foi João o Batista. Que Deus nos abençoe, que Deus a cada dia aumente o nosso conhecimento e não nos permita ser enganados com tanta teologia que está sendo ensinada nos dias atuais. Vou orar por você nesse instante. Pai, quero te agradecer por mais este dia, mais esse momento, por mais esta informação. Abençoa cada vida, ó Deus, que possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Fica com todos nós, eu te peço, em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.